Parece que está crescendo, né? Tá dando aqui, né? Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui. Na verdade, na aula passada a gente começou falando um pouquinho de anatomia, mas uns conceitos mais básicos de anatomia, o que significa anatomia, divisão da anatomia, são coisas simples. Agora a gente vai começar a ver a parte de anatomia em relação ao quê? Divisões do corpo, que é importante porque a gente vai começar a fragmentar e ver alguns conceitos relacionados à anatomia. Será que é importante isso? Sim. Que todos esses conceitos que a gente vai falar, a gente tem aplicação no nosso dia a dia. Então é importante a gente começar a prestar atenção em relação a isso. Divisão do corpo. A divisão do corpo animal, ela tem a mesma característica da divisão do corpo humano. Não vai mudar em nada. Só algumas terminologias que são um pouco diferentes. Mas elas são as mesmas, vamos dizer, 90% são as mesmas. Essas que são diferentes, vocês vão aprender no dia a dia. Porque, ó, cabeça, pescoço, tronco, membros superiores, inferiores, não vai mudar em nada. Por exemplo, quando nós falamos em membros superiores, a gente fala membros superiores. Hoje a gente chama símbolo superior ou membro torácico, quando eu me refiro a membro superior. Quando eu falo membro inferior, eu me refiro a símbolo inferior ou estou me referindo ao quê? A membro pélvico. Por que pélvico? Porque tem a pelve. Então aqueles elementos que se encaixam na pelve, membros inferiores. Então assim são coisas, alguns detalhes, são as nonímias anatômicas, mas assim, superior, inferior, torácico, pélvico, tem os mesmos o que? Significados. Então vocês vão começar a notar que alguns termos que a gente começa a falar em relação ao nosso dia a dia. Quando eu falo os sistemas, a gente vai ver que nessa OC a gente vai basicamente falar de quê? Sistema locomotor, associado a sistema o quê? Muscular e sistema o quê? Nervoso. Vocês vão ter outra que é associada aos sistemas, que é com a professora Anne. Acho que é a Anne que está com vocês. Então, quando você vê o que é que eu tenho a ver com o sistema ósseo, a parte locomotora? Porque o nome é locomotor e nervoso. Primeiramente, quando a gente fala locomotor e nervoso, a gente tem que ver locomotor, locomoção, certo? E para que eu tenha uma funcionalidade do sistema locomotor, eu tenho que ter um entrosamento de músculo e osso. Mas eu não posso deixar de esquecer um ponto importantíssimo que eu tenho associado, que são as articulações. Então, no meio que eu estudo a parte óssea, parte muscular, eu também tenho que estudar o quê? Articulações. Quando a gente fala em ossos, que a gente vai estudar nas próximas aulas a parte de tecidos ósseos, tecidos cartilaginosos, tecidos homeopáticos, a gente vai ver que tem vários tipos de tecidos nervosos. É importante vocês vão ver o que é um tecido, qual é a função do tecido ósseo, tecido sanguíneo e vários tecidos. Quando eu falo em articulação, eu tenho que saber que nossa articulação, quando eu tenho a característica de articulação, eu só tenho um movimento se eu tiver articulação. E eu só tenho uma articulação movimentando se eu tiver a ligação do osso com o músculo. E por que eu tenho que estudar nervoso associado? Porque os comandos advêm de quem? É para acordar. Advém de quem? Do sistema nervoso. Então, a partir do momento que meu sistema nervoso a partir do momento que eu tenho um sistema nervoso eficiente, eu tenho atividade muscular, eu tenho atividade óssea, eu tenho atividade, todas elas associadas. Então, mas se eu tenho um sistema nervoso que ele é deficitário, tudo isso vai ser deficitário. Por exemplo, será se eu tiver uma atividade nervosa deficiente, eu vou ter problemas de contração muscular, que a contração muscular está relacionada com a contração do músculo.
que o movimento está dependente do músculo, da articulação do osso? Será que isso vai implicar alguma coisa? Será que um problema neurológico afeta o sistema locomotor? Certamente. Por isso que temos esses três o quê? Nesse segmento de estudar de forma o quê? Associada. Circulatório, que é os que vocês vão em sistemas vitais, como os outros sistemas. Sim, aí aqui a gente vai estudar nervoso. Uma coisa que a gente tem que ver do sistema nervoso é que a gente, comparando o sistema nervoso animal, humano, eu tenho várias diferenças anatômicas. Várias, não é poucas diferenças. Eu tenho desde tamanho do encéfalo até número de lobos presentes. Certo? E nomenclaturas diferenciadas quando eu estudo animal e ser humano. Aí isso sim a gente vai ter que estudar bem. Que são nomenclaturas diferentes e são importantíssimas. Mas não tem nenhum problema, a gente dá aula no escuro. Então, quando eu falo em sistema nervoso, esse sistema nervoso, o encéfalo, medula espinhal, todos eles vão ter características. E a gente vai ter que trabalhar que características? Quem são os nervos cranianos? Quem são os nervos raquidianos? Será que eu, a partir de uma localização da lesão de um determinado nervo, eu posso suspeitar da clínica de um paciente? Sim. Mas como é que eu vou suspeitar se eu não sei nervoso? Então eu pergunto, é importante o sistema nervoso, Guilherme? É importante o sistema nervoso? Com certeza. Certo, então a gente tem que ver que a gente vai pegar muito o que são giros centrais, pré-centrais, pós-centrais, quais são os sulcos, essas divisões todas a gente vai ter que aprender. E quando eu botar um encéfalo, aí você diz, eu vou ter que aprender? Vai. Porque cada região do encéfalo, o que é que ele tem de importante? Ele tem uma função importante. Eu tenho uma lesão no frontal e tem uma ligação que é diferente do occipital, que é diferente do temporal, que é diferente do parietal, que é diferente dos outros. Entendeu? Aí a gente vai falar ao mesmo tempo de uma coisa importante do sistema nervoso, que são associados à clínica os AVCs. Será que cão tem AVC? Será que animal tem AVC? Seja ele isquêmico ou hemorrágico? Tem. Tem como ter a diagnóstica? Tem. Mas se você não tiver conhecimento nervoso, você não vai para canto nenhum e passa despercebido. Então é importante que quando a gente começar a estudar, se dedicar um pouco, principalmente ao nervoso. E o pior, ele é no final do semestre. Você já está de saco cheio do semestre. Já quer ir embora, mas tem que ter o nervoso. Para fechar com chave de ouro. Anatomicamente, o que é uma posição anatômica para vocês? Será que é importante eu definir o termo posição anatômica? Quando eu digo aquele animal está em estação, o que significa isso? O que significa eu falar? Ele está em estação. Aí eu digo a vocês, o animal está apresentando com os 4 membros apoiados ao chão, cabeça reta e olhar para o horizonte. É estação. É a mesma coisa que eu perguntar. Professor, tudo bem? Vai ter aqui também. Vai ter gincana? Vai na 3? Quer participar com o João Batuta? E o que é que você está fazendo aqui? Eu vim só acompanhar aquela do senhor, mas muito obrigado. Tchau. Depois não aparece. Tchau, tchau. Boa noite. Eu vou conversar direitinho com vocês depois. Tá bom. Quando a gente fala em estação, eu tenho tanto esse significado de posição anatômica para o animal como para o humano. Vai ter o mesmo significado. Qual a diferença do humano e o animal? Alguém pode me dizer? O apoio, né? Sim, mas os animais estão com os pés e mãos no chão também. Todos os dois têm quadrúpede de bico. Está todo mundo apregatado no chão.
Ninguém está em pé. Está todo mundo apoiado e todos estão com o olhar para o horizonte. Qual a diferença do termo posição anatômica para o ser humano e posição anatômica para o animal? Horizontal e vertical? Mesma forma. Só uma diferença básica. O conceito é o mesmo. Só que quando a gente fala posição anatômica do ser humano, os nossos membros superiores, as mãos têm que estar espalmadas para a frente. Só isso. Porque um animal não vai ter a capacidade de fazer, ó, isso. Os membros são para trás. Só isso, mas a definição, estação, fixo e olhar para o horizonte é o mesmo. Então assim, a anatomia comparada está aí para mostrar que as comparações são fundamentais para o nosso entendimento. E aí é uma das grandes quando a gente fala em posição anatômica. Animal encontra-se em estação com os 4 membros apoiados num plano horizontal, cabeça e olhar dirigidos para a frente. Termos direcionais usados principalmente para descrever posições relativas a partes do corpo. Termos são pares e têm significados opostos. Aí a gente vai já começar a trabalhar. Vocês estão vendo esse animal. O ser humano tem cabeça, pescoço, tronco e membros? Tem diferença? Não. Mas a gente vai começar a aprender que nos termos anatômicos existem algumas diferenças. Por exemplo, plano rostral. Você tem isso no ser humano? Tem. Como se chama? Não. É fácil. Facial é o mesmo que rostral. Só que o termo rostral, isso aqui, se compreende principalmente da relação do focinho até a parte dos olhos. Porque o focinho do animal é bastante o quê? Comprido. Rosto, que tem a mesma equivalência de plano o quê? Facial, face para o ser humano. Só que são termos diferentes com o mesmo significado. Eu posso pedir um exame de face do animal? Posso. Só que você não vai pedir face, vai ser um exame rostral. Mas se o cara que foi solicitar aquele exame e quem for realizar souber o entendimento, ele tanto faz botar face como rostral que ele já sabe o que é. Que o correto é isso. Certo? Mas você que vai solicitar um exame, você tem que pedir de forma o quê? Correta. Porque um erro de solicitação vai dar erro em quê? Na realização do exame. Porque você pode pensar que tem uma coisa, uma determinada solicitação e passa a ser outra porque você solicitou o quê? Errado. Então, membros torácicos é a mesma coisa de quê? Membros superiores. Membros pélvicos inferiores. Quando eu falo, se eu passar uma linha aqui e uma linha aqui, eu tenho algum plano novo aí? Tem. 4 planos novos. Tem planos, não tem? A gente vai já estudar que planos são esses. Então, qualquer plano, a gente tem aqui características dele. Lembrando que vai ter um plano que ele é fundamental, ó, que são plano sagital mediano. A partir do momento que eu sei e conheço o que é um plano sagital mediano, que vai ser o plano de referência para os demais planos, eu sei definir qualquer plano no animal ou no ser humano. Até mesmo numa bolsa, num caderno, numa garrafa d'água, eu posso delimitar um plano se eu disser que o plano sagital mediano naquela garrafa corre assim, corre assim. Porque ele é que delimita todos os planos. Por exemplo, uma definição bem básica de cranial e caudal. Eu posso dizer que cranial está à frente e caudal está atrás? Em direção à cauda e direção ao crânio. E eu posso dizer que cranial é superior e caudal é inferior? Nem sempre. Acho que vai depender do plano. Depende da posição anatômica. Pode-se também. Então, tudo depende do seu referencial. Aí, quando eu digo que o plano transversal, ele corta o animal em duas partes, cranial e caudal, tá correto? Tá. Porque ele divide o animal ao meio. Aqui é um transversal.
transversal. Mas se eu disser a vocês que qualquer corte que for assim, ó, devido a um plano que passa aqui, que tem esse sentido aqui, que é um plano sagital mediano, tudo pode ser transversal. Já já eu explico para vocês entenderem. Então, tudo isso que eu estou falando vai depender do plano sagital o quê? Mediano. Alguém já ouviu o termo antímeros? O que é uma antimeria na anatomia? Antímeros é um significado anatômico que se relata dizer antímeros são partes iguais. E um exemplo clássico da anatomia é se eu tracejo aqui no meio, eu tenho um lado direito e lado esquerdo. Então, duas partes iguais. O lado direito é igual ao lado quê? Aí eu tenho antímeros direito e antímeros esquerdo. Mas é como no total. Porque vai ter um indivíduo que vai dizer, mas do lado direito não tem um coração, porque o coração está do lado esquerdo. Né? Mas é uma projeção de maioria das estruturas. Quando eu tracejo direito e esquerdo, partes iguais. Não estou falando em relação às estruturas, mas o que compõe o lado direito e o que compõe o quê? O lado esquerdo. Professor, mas antimeria seria a mesma coisa que simetria? Tá tudo... Simétrico. Sim, Mas tem significado também. Aí, por exemplo, quando eu falo homologia e analogia, será que eu tenho muito isso nos animais? Porque uma estrutura homóloga é uma estrutura análoga. Análogas são diferentes. Homólogas iguais. Eu posso ter estruturas iguais com a mesma função e eu posso ter estruturas diferentes com a mesma função. Então, a partir do momento que eu tenho estruturas que realizam a mesma função e são estruturas iguais, elas são homólogas. Mas a partir do momento que eu tenho estruturas diferentes que realizam a mesma função, elas são análogas. Exemplos clássicos nós temos o pulmão da ave e as guelras dos peixes, que são relacionadas com o quê? Respiração. São estruturas totalmente diferentes, mas a função é o quê? A mesma. Estruturas idênticas, homólogas. Então o fígado dos animais são iguais. O coração dos animais são iguais. Então são homólogas. Então isso é o que a gente tem que ver. Vamos falar em planos anatômicos e direcionamentos dos termos. Tudo isso são termos que a gente vai ter que aprender na anatomia. Mas será que esses termos anatômicos, eles são importantes eu ter conhecimento? Como eu posso fazer uma aplicação de um termo desse no meu dia a dia? O que é cranial, o que é caudal, dorsal, ventral, lateral, medial, rostral, proximal, distal, interno, externo, dorsal plantar e dorsal palmar. Primeiro, vamos começar a facilitar. Vamos escolher um modelo para vir aqui. Quem quer vir com livre espontânea pressão? Guilherme. Pronto, ele olhou para mim e foi batizado. Vem aqui, Gui. Quem está rindo? Olha aí, ela voltou tão bem. Me pegou puérpero, agora eu estou melhor, na minha fazer um ano. Ele vai gostar. Você está tão bem que Deus te encontrou ele assim. Vem para cá, por causa da luz. Vamos aqui, olha que interessante. Licença aqui, viu, Guilherme? Eu tenho umas coisas que vamos ver aqui. Cranial e caudal. Cranial e caudal, tudo que se refere do meio para cima, cranial. Do meio para baixo é o quê? Certo? Então, o cranial se refere acima, caudal abaixo. Mas ao mesmo tempo que aqui é cranial, aqui pode ser superior e daqui para baixo pode ser o quê? Inferior. Não vai mudar nada. O que é isso aqui para você, pra gente? O que é isso e o que é isso? A frente é anterior. As costas é o quê? Mas é o quê? Calma. Ser humano, anterior, posterior. Animal, ventral, dorsal.
mas tem o mesmo significado. Anterior, parte de baixo, refere-se a ventre. Posterior, dorsal, refere-se ao quê? As costas. É difícil isso? Lembra que a gente falou de divisão do corpo? Cabeça, pescoço, membros superiores, tórax, abdômen, quadril, membros inferiores. Muda alguma coisa do animal? Não. Vamos lá, estira o braço aqui assim. Deixa ele assim. Aí um termo que nós utilizamos muito. Lateral e medial. O que é lateral e o que é medial? Lateral mais fora do corpo, medial mais pro meio. Em relação a quem? Ao plano central. Como é o nome do plano central? Eu não sei. Plano sagital mediano. Lembram que eu disse que é um plano que traceja aqui no meio? É um plano imaginário. Só que o plano mediano e lateral é o seguinte. Mediano é aquele que está próximo ao plano sagital o quê? Mediano. Lateral está distante de quem? Do plano sagital mediano. Lateral fora, mediano dentro. E aqui? Cranial, caudal. Que pode ser anterior e pode ser o quê? Posterior. Deu para entender aí? Quando eu falo, levanta aqui a mão. Aqui é o dorso da mão. Certo? Mas para um ser humano aqui não é o dorso. O dorso da mão é assim. E aqui é o ventre. Mas para o animal, o dorso é em cima, porque anatomicamente o animal não faz isso. Lembram disso? Para o animal, na hora que eu falo, solicito o exame dorso plantar e dorso palmar daquele animal. O que é dorsal? Superior. Aqui, ó. Dorsal. E se o termo plantar e palmar? Plantar, planta da onde? Palmar, palma de quem? Deu para entender isso ou é difícil? Dorso, palmar, dorso, plantar. Aí eu tenho aqui, relaxa. Proximal e distal. O que significa o termo proximal e distal para vocês? Próximo e distal, distante. Mas em relação ao quê? Ao ponto que... Não tem nada de misticismo de isocentro. Vamos lá. Proximal em relação ao quê? Não. Vamos mudar isso. Isso é anatomia. Olha os aqui que estão formando. Proximal. Não, reza aqui não vai adiantar não. Proximal. Proximal que está mais perto da parte do osso. Nem as falanges, aí é proximal, mas... Não. Proximal. 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 O que foi? Eu acho que é do crânio. Vai vagar Acho que é agora. crânio a palavra que ele está procurando. Sim. Mas aí... Lave minhas mãos. Mas vocês vão aprender agora. Certo? Pessoal, prestem atenção. E aqui, o canto de errar é onde? Aqui. Certo? Proximal. Quando eu falo o termo proximal, é o ponto mais próximo do ponto de quê? Articulação. Quando eu falo distal, ponto mais distante do ponto de articulação. Então eu posso dizer que aqui é proximal e aqui distal em relação ao membro. Ao mesmo tempo em relação ao húmero, que é isso aqui, ó. Húmero, radiúna, carpo e mão e falanges. Se eu for em relação ao húmero, eu digo que aqui é proximal e aqui é distal. Certo? Mas ao mesmo tempo esse termo aqui, que ele é distal, ele pode passar a ser proximal se for em relação de quem? Ao raio e à una. Tudo vai depender do ponto de referência. Mas vocês têm que botar na cabeça que proximal está próximo de quem? Ponto de distal, distante. É difícil, pessoal. Então, é só assim, são alguns detalhes que a gente pensa, tá assim, tá só. Mas é simples.
proximal, distal. Aí vocês lembram, ele falou das falanges, não foi? Primeira falange. Em relação ao dedo, viu aí? Quantas falanges eu tenho aqui nesse dedo? Você falou 3. Este dedo, quantas falanges? Está com dúvida, olhe para sua mão. 2. E quais são as falanges que eu tenho aqui? Quem foi que falou proximal e distal? Proximal e distal. Eu não tenho uma falange média. Entendeu? Então vocês vão ver isso, então é interessante a gente começar a falar. Então assim, dos 5 dedos, aqui eu só tenho 2 falanges. 3, 3, 3 e 3. 4 vezes 3, 12. Com 12 eu tenho quantas? 14. Quantas falanges eu tenho na mão? 14. Ai, até a matemática tá ruim, eu acho que é o horário. Né? Aí eu tenho os dedos, né? Aí eu tenho os ossos do carpo e metacarpo. Metacarpo são isso aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 dedos. 5 metacarpos. 14 falanges. Quantos ossos eu tenho no punho? Quanto? 20. No punho, boy. Eu acho que foi a janta que tu trouxe. Não, eu jantando e o cara fazia assim. Eu não vou nem dar o cabimento de falar com o cidadão, que ali é fome. Ele, quando chega para a aula, ele abre uma bolsa, traz uma marmita desse tamanho. E a marmita é carne de sol com cuscuz. Hoje foi o quê? Sempre é batata ou então macaxeira. Foi? Pronto. Eu não pago não, que é muito seco. Meu amigo, mas é um prato que dá inveja, porque não é um prato, é o prato. Ah, trabalho de peso, né? Então aquela história. Então, gente, quantos ossos eu tenho no carpo? Hã? Eu tenho 4 na fileira proximal, 4 na fileira distal. São 8. 8 com 5. 13. Com 14. 27. Será que o pé tem a mesma coisa? Tem um a menos, 26. Os ossos da mão e ossos do pé. Certo? Do jeito que ocorre no ser humano, diferença de números de membros em relação a pé e mão dos animais, nós temos diferença dos animais também, que a gente vai aprender mais lá na frente, principalmente quando a gente fala em bovinos e equinos, que eles nos ossos do carpo, metacarpos, são muito que fusionados. O que são fusionados? Juntos, então aquilo que eram 2 ossos passam a contar apenas como o quê? Um osso. Certo? Pode sentar aqui. Então aquelas histórias aqui, ó, tudo isso é o que a gente pode falar de alguns termos. E o que é interno e externo? A mesma coisa de superficial e profundo. Aquilo que está por fora é superficial, aquilo que está dentro é o quê? Profundo. Dúvidas, pessoal? Ainda não, né? Não, fala que eu transmito para todo mundo. Vamos lá, ela quer saber quando é que eu vou precisar fazer o plano sagital mediano. Não é que você precise do plano sagital mediano. Ó. O plano sagital mediano é esse aqui, ó. É uma linha imaginária. Estão vendo aqui, ó? Divide o lado esquerdo e o lado direito. São linhas imaginárias que tem por finalizar ser o quê? Direcionamentos para você tirar qualquer conclusão das estruturas que estão alocadas naquele animal ou no ser humano. Então, a partir do momento que eu sei onde é ele, eu sei qualquer coisa. Por exemplo, plano sagital mediano. Ele forma quantos antímetros? E direito e medial e lateral. Então, quando eu falo medial e lateral, aquilo que eu falei, lateral está o quê? Fora, medial está o quê? Em relação aqui, plano. Plano sagital o quê? Mediano. Nesse cavalinho aqui, será que é importante eu ver que eu tenho o termo dorsal, que é a mesma coisa que o que? Dorsal?
Vamos lá, pessoal, vamos acordar? Posterior. Ventral é a mesma coisa que quê? Posterior. Anterior. Posterior, anterior. Vamos lá, repetir. Dorsal é a mesma coisa que quê? Posterior. Dorsal, posterior. Ventral é o quê? Anterior. Anterior. Certo? Então, nós temos isso, mas o professor está bugando minha cabeça. Mas por quê? Você está pensando como um ser humano, pensa como um animal. Mas é verdade. Se você começar a mentalizar que os planos são os mesmos, só que quando você fala, você ainda está raciocinando como se fosse um plano do ser humano. Só você mudar seu chip aí, ó. Professor, por gentileza, o senhor poderia repetir? O dorsal seria posterior e o outro? Anterior. Ventral é anterior. Dorso é o quê? Dorso é o quê? Posterior. Peraí, dorso está localizado aonde? Nas costas. Ventre na frente. O que está na frente é anterior ou posterior? O que está atrás é o quê? Posterior é a mesma coisa que dorsal. Ventral é a mesma coisa do que? Anterior. Dúvidas, joinha? Tudo certo, obrigada. Você vai ver outras imagens. Tem a imagem de um cavalinho e de uma vaquinha. E tem um animalzinho diferente. Que tem um animal na sua posição anatômica e na frente tem um ser humano. E vocês vão ver que é a mesma classificação. Quem já viu o material que eu coloquei, você vai ver que existe um cavalinho e uma vaquinha que tem todos os planos. Aqui ainda quando a gente fala aqui, ó, cranial e caudal. Cranial na frente, caudal atrás. Tá fácil. Deixa eu mostrar essa vaquinha aqui. Peraí, essa aqui. É igual oftalmologista. Piorou ou melhorou? Agora embaçou, né? Porque tá os planos praticamente todos juntos. Aí vamos aqui. Mas vamos voltar para o básico. Aqui o que nós falamos? Transversal, sagital e horizontal. O plano que a gente fala horizontal, esse aqui. Transversal é esse. E o que corta no meio é o mediano, sagital mediano. Eu já sei. Então, aquele que corta aqui em dorsal e ventral, ele é chamado o quê? Horizontal ou dorsal. Plano perpendicular aos planos mediano e transverso, que divide o corpo em duas metades, denominados paquímeros, dorsal e ventral. Então, na hora que eu tracejo aqui, eu divido dorso e ventre, eu tenho que plano horizontal. O transversal, plano que atravessa o corpo abdominal no sentido da largura, dividido em duas partes, denominados metâmeros, cranial e caudal. Passei aqui, daqui para frente é o quê? Daqui para trás é o quê? Mas o que foi que eu falei a vocês? Eu posso ter um plano transversal em qualquer parte. Mas como é que pode ser isso? Todo e qualquer plano que corte o plano sagital mediano, que é esse aqui, ó. Esse é o sagital mediano. E ele passando assim, e forme um ângulo de quantos graus aqui? Quantos graus? 90. Ele é convertido em plano transversal. Vocês lembram, ou alguém já viu um exame de tomografia ou de ressonância? Sim. Você vê que tem vários cortes. Aqueles planos são chamados planos o quê? Transversais. É como eu pegasse meu corpo e fatiasse, ó, em vários segmentos. Não é porque a tomografia e a ressonância trabalha com cortes transversais. Porque eu não posso trabalhar com outros tipos de cortes, como cortes sagitais, cortes coronais, axiais. Mas porque ela gosta muito do transversal? Porque as imagens vêm no transversal e porque elas vêm e ainda se tem o que? Uma diferença de espessura aos cortes.
Por que uma espessura de um corte menor é melhor do que uma espessura maior? Vamos responder. Quanto menor a espessura do corte, maior é a riqueza de quê? Detalhes. Então, até isso, num exame de imagem, a espessura do corte é fundamental na realização de determinado exame. Se você faz um exame com uma espessura muito grande, você pode perder um detalhe que ali, aquele detalhe é fundamental para um diagnóstico de um determinado tipo de patologia e pode passar despercebido, porque os exames patológicos não são definidos através de detalhes, aquilo que parece não é o que não é parece. Então isso é importantíssimo. E quando eu fragmento em cortes e planos transversais, eu estou fazendo com que eu não perca nenhuma estrutura daquela estrutura que eu quero visualizar. Você tem exame de tórax. Vou fazer uma tomografia do tórax. Ele examina só seu tórax. Vou fazer uma tomografia de abdômen. Faz só de abdômen. Eu quero tórax e abdômen. Ele faz tórax e abdômen. Quero com contraste. Vai com contraste. Quero uma imagem do encéfalo. Certo? Uma TC de crânio. Ou uma ressonância de crânio. Tem contraste e sem contraste. Mas todas eles têm o quê? Cortes da mesma forma. Então, e ainda na tomografia é interessante que você, na imagem do computador, você tem no mouse, você intercorrendo a imagem, ela vai mexendo e você vai visualizando e você vai vendo o desenvolvimento de cima a baixo da estrutura ou de baixo a cima. Então você percorre aquela estrutura todinha na tomografia e na ressonância. Eu quero ver a base do tórax. Por baixo eu vou lá e subo na base do tórax até o ápice do tórax. E vejo tudo de baixo para cima. Não, agora eu quero ver de cima para baixo. Então são coisas que fortaleceram nos exames de imagem, seja na medicina humana ou na veterinária. Aí você diz, a veterinária tem isso? Tem. O mesmo equipamento veterinário é o mesmo equipamento humano. O que é que muda? São os softwares. Apenas os softwares que são utilizados, que são softwares específicos para a veterinária, porque na veterinária eu tenho que ter software específico, porque além disso, eu ainda tenho uma gama de espécies, e no ser humano eu só tenho uma espécie. Então fica muito mais fácil você trabalhar. Mas o equipamento é o mesmo. Você vê, hoje você trabalha na veterinária com 16 canais, 18 canais. Tem clínica que usa de 2 canais. E as imagens saem fantásticas. Aí você pega um de 200 e tantos canais, 300 canais na medicina humana. Será que esse de 300 canais é mais rico em detalhes? Certamente. Na ressonância magnética eu tenho equipamento de teras. Tantos teras. E quanto mais potente o equipamento desse, mais a riqueza de detalhes. Entendeu? Mas são coisas que a veterinária está galgando e aos poucos ela está crescendo. Antes você não tinha acesso à tomografia. Hoje você tem várias clínicas que estão trabalhando, solicitando, porque muitas das vezes não adianta você ter uma pessoa que faça e não existe a solicitação. Hoje até a solicitação, a demanda já cresceu muito. Porque os próprios clínicos estão vendo a necessidade de um exame tomográfico. Porque raio-x e ultrassonografia são exames que já fazem parte da quê? Da rotina veterinária. Certo, pessoal? Então, esses são os planos. Aí aqui, ó. Esse aqui você pode, plano sagital mediano, plano sagital, e eu ainda tenho um plano parasagital, que eu não vou explicar isso a vocês. O que vocês têm que saber do plano central é o plano que corta o animal ou o ser humano de forma imaginária, certo? Formando um antímero direito e um antímero esquerdo. Porque além do sagital mediano, eu tenho um plano parasagital, tenho um plano sagital, tenho vários planos, um de lado para o outro. Então não vou confundir a cabecinha de vocês. Certo? Que é muito plano e muitos detalhes. Eu quero que vocês, qual é o básico? Plano sagital o quê? Mediano. Você sabe qual é o mediano? Todos os outros vocês vão saber. Professor, como é a aplicação no dia a dia do que a gente falou das tecnologias ali? Por exemplo, um animal acidentado. Você examinou um animal, ele tem uma suspeita de uma fratura. Aí você, na solicitação da fratura, você diz, suspeita de fratura no terço proximal do húmero.
quem vai realizar o exame já subentende que a fratura está na parte superior ou inferior do húmero? Superior. Porque proximal na parte próxima ao ponto de articulação. Deu para entender aí? Aí diz, o animal, estou encaminhando para a clínica porque ela tem uma laceração na parte mediana do raio de una. Eu já sei que é na parte lateral do raio da una. Então são termos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia e que a gente vai utilizar na solicitação de exames. Isso é muito importante. Aqui, ó, rostral, ventral, ó, que seria dorsal, aqui é ventral. Nucal, por que nucal? Existe um exame de realização que é diferente do ser humano para o animal, que é o exame da nuca, por isso que nucal. Aí você vai ver, ó, dorsal e ventral, dorsal plantar, dorsal o quê? Palmar, lateral medial, cranial, caudal, cranial e caudal. Então são terminologias que a gente vai entregar muito. Comparação, planos no ser humano e planos no animal. Será que ele tem o plano sagital mediano, ó? Será que ele tem esse eixo lateral aqui e o plano transversal, ó? Ó, aqui, ó. Aqui. Só que o ser humano ainda tem um plano que eu não citei. Alguém pode me dizer o que é um plano coronal? Próximo da cabeça? Não. Já tem gente suspirando. Ai, Deus. Só faz rir, né, Joinha? Hein, pessoal? O que é um termo que eu digo? Coronal. Eu não posso... coronárias? Eu não vou dizer que o coronal fica em relação à cabeça, certo? Mas ela tem outra relação, o que seria um plano coronal. Mas se eu falar que divide o corpo entre anterior e posterior, dá para entender? É um corte que passa assim, ó. Plano sagital, plano coronal e plano transversal. Transversal, sagital e coronal. É como eu fosse fazer a imagem do animal e eu visse a imagem da face do animal, um exemplo do crânio, aqui olhando todas as estruturas do crânio, de dentro para fora até o outro lado. Divide anterior em posterior. Não é um termo muito usado. Oi? Aqui. Só que assim, como se tivesse... Isso, assim, mas esse aqui é azul. Só que só para o crânio que divide entre anterior e posterior. No caso, a visão seria frontal e não lateral. Isso. Então o coronal a gente tem essa característica. Mas ele é utilizado na veterinária? Não, é utilizado aonde? Na medicina. Principalmente exame de tomografia de ressonância. Na hora que você pede um exame, você tem exame plano sagital, plano transversal, plano coronal. Do jeito que você quiser ver, você vê os três planos. Mas por que eu tenho condições de ver os três planos? Porque é um tipo de exame de imagem que ele pega a estrutura anatômica de forma o quê? Tridimensional. Que é diferente de um raio-x, que eu tenho que fazer vários posicionamentos, porque as imagens de raio-x elas são o quê? Bidimensionais. Então assim, largura, espessura, profundidade, eu tenho um exame de tomografia de ressonância. Já eu não tenho aonde? O raio-x. Mais uma vez, não tem nada de novidade aqui. A vaquinha também não tem nada de novidade. Professor, hoje em dia existe alguma tecnologia que consegue fazer um raio-x 360 de uma vez só? Não. Tem no CSI, né? FBI. Porque é o seguinte, quando você deixa de ter um exame de raio-x, você não faz mais o raio-x. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma tomografia ou uma ressonância, tem um raio-x anterior que você faz, só que é feito no próprio equipamento
de tomografia ressonante que a gente chama Scout. É como se fosse um raio-x. Aí eu tenho uma capa... É que dá uma escaneada e chama-se Scout. É a primeira imagem antes da realização do exame. Que é um exame, é a imagem que serve de referência para as imagens que vão ser formadas. No raio-x, hoje você tem advento das imagens digitais. Você manipula tudo, mas você não tem essa característica de fazer 360. É muito importante essa sua pergunta, mas eu acho que não vai demorar muito para você ter essa característica no raio-x. Porque os raios-x eles começaram e mudaram muito. Você começava a atividade de raio-x, tanto no humano como no veterinário, através de películas, revelações com produtos químicos, aí passou para cassete, passou para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje você tem, a maioria deles, trabalho de forma de Bluetooth, certo? Vocês têm cassetes integrados, que você já faz a imagem e automaticamente já tem na sua tela a imagem, não demora a fazer. Todos esses equipamentos são todos touchscreen. É assim uma maravilha, você não perde um exame de um paciente. Quando comparado aos outros exames antigamente, quando ficava ruim o exame, você tinha que repetir até dar certo. Hoje não, o advento da tecnologia digital, para quem já viu o exame digital, vai ver que facilitou muito a vida do preguiçoso. Às vezes não precisa nem ir até o consultório para receber, sabe? Não, isso aí é uma ferramenta fácil. Hoje, por exemplo, como eu trabalho muito em hospital, até o sucatão do Valfredo tem. Não vou mentir, né? Tem coisa boa lá também, né? Então, a gente faz exame de leite com raio-x lá, faz o raio-x aqui, o médico está de lado olhando já na tela. E de lá mesmo, se tiver o sistema de internet, ele já pega no sistema dele. Não tem aquele negócio de levar um cassete, correr com um cassete para revelar. É o melhor trabalho do mundo. O cara disse, eu quero 10 exames. É só botar a placa atrás do paciente, bota a placa, deu raio, já está na tela. Você pode botar 100 pacientes, é bem ligeirinho. Nos outros não, para cada paciente uma placa, você pega a placa, aí desce, vai para o equipamento, para ele processar, aí você imprime a imagem. A maioria das vezes a imagem não vai pelo sistema, você volta, pega bexiga dessa imagem, sobe não sei quantos andares para deixar lá para o médico vir olhar. É uma novela mexicana. Então assim, mas esse portátil ele é fabuloso. Vários hospitais aqui em Natal trabalham com esse portátil, então assim, você tem um prazer. E outra coisa, é aqui só na tela. Ah, ficou claro, ficou escuro, você só mexe aqui na tela, ele amplia, diminui a imagem, o cara diz, não, eu quero com mais contraste. Você deixa a imagem do jeito que você quer. Então não tem aquele negócio, aquele perigo de dizer, perdi o exame. Não tem. Então hoje facilitou muito essas tecnologias e é uma coisa que hoje já tem na veterinária. Entendeu? Assim, se você for ver os primeiros raio-x portáteis, não foi na medicina humana, foram veterinários. Até pelo fato, a pergunta foi também pelo fato de ser bem difícil tirar um raio-x de um animal, a não ser que esteja anestesiado. Não necessariamente. Você tem que ter jeito e prática. Requer um pouco mais de concentração, digamos assim. Na verdade, qualquer imagem, seja de um animal ou de um ser humano, o que vai dar uma qualidade da imagem é uma boa contenção do paciente e imobilidade do mesmo. Então assim, você pega em UTI, por exemplo, um paciente que está entubado, e está ali, você faz o exame e nem sente. Mas um cara que está numa enfermaria, que o cara está agitado, e ali para fazer o exame, você não tem condições de fazer direito, ele se mexer no exame não vai ficar contente. Então é a mesma coisa no animal. Se você pega um animal, entra com o animal, o tutor domina o animal, ou você tem um auxiliar que sabe trabalhar com isso, facilmente você faz o exame. Mas muitas das vezes o próprio animal ele tem que ser sedado, que a maioria das vezes o animal que vai para o exame de imagem, principalmente raio-x, muitas das vezes é animais politraumatizados. Então assim, ele se torna agressivo, não porque ele é agressivo, mas pela característica daquele momento que ele está sentindo que dor. É um reflexo natural do animal. Então isso depende muito da habilidade individual de cada profissional.
Quando eu trabalhava com raio-x, eu nem me estressava com o animal. Eu me estressava com o tutor do animal. Isso é fato. O animal era o menor dos meus problemas. Mas o proprietário vai doer. Ô filhinho, o papai tá aqui. Aí você passa esses 20 minutos, 30 minutos e olha para o animal, olha para o tutor e os dois conversando. E ele, quando você vai fazer o exame, não, doutor, mais um pouquinho. Então assim, você se estressa com o dono do animal. Mas não com o animal. Por isso que muitos dos exames hoje que vão ser feitos, o tutor tem que ficar lá de fora. Porque ele atrapalha mais que ajuda. E às vezes o animal ele é tranquilo, mas na frente do tutor ele endoida e diz quem manda sou eu. E não fica quieto. Você pega um animal no braço do tutor, ele é brabo. Vai para o braço de uma pessoa e ele não faz nada. Então você entra, faz o exame, devolve, não tem problema. Então, o maior dos problemas hoje na veterinária não é o animal em si, é o tutor. Vocês vão se deparar isso, quem já está estagiando, vê que existem muitos problemas em relação a isso. Então aqui são todos os planos que a gente viu, ó, proximal, ó, distal, anterior, posterior, que é cranial, caudal, lateral, medial, ó, caudal, cranial, dorsal, ventral, tudo está aqui da mesma forma que eu tenho aqui nesse cavalinho. Então assim, tem coisa para estudar? Sim, tem muita coisa para você começar a ler e entender esses planos. Aí aqui, ó, será que isso aqui tem aqui? Só que nossa cabecinha não está preparada para a gente analisar dessa forma aqui, que é o ângulo quadrúpede. A gente muitas vezes vai responder, ainda está pensando como um bípede. Mas isso é só questão de quê? De tempo. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a seleção de entrada aqui na UNP para professor, tinha muito tempo que eu não trabalhava na parte de veterinária em relação à sala de aula. Eu trabalhava, tinha deixado e estava trabalhando só na parte de radiologia. Muitos anos na radiologia. Aí deixei um pouco a radiologia, voltei para trabalhar na humana. Aí na prova de seleção para dar aula no tecnólogo de radiologia aqui, na hora que eu fui fazer a seleção, foi uma das maiores gafas que eu cometi na minha vida. Foi horrível. Uma banca aqui, tinha a chefe do RH, todo mundo. O paciente, para simular o exame, era chefe do RH. Eu fiz o exame, fiz tudo perfeito. Quando eu terminei, eu digo, o animal está liberado. Tu acredita? Aí eu digo, se é de eu entrar, eu entro. Se não for, eu estou indo embora agora. Porque eu chamei a chefe do RH, que estava me avaliando o quê? Animal. Foi uma gafe, aí começaram todo mundo a rir. Aí disseram, não, Ciro, a gente sabe que você é veterinário. Mas foi uma gafe que não esperava. Como eu trabalhava com veterinária, eu sempre misturava animal e isso. Hoje não, eu estou bem educado. Mas sempre acontecia isso. Eu estava dando aula na enfermagem daqui e era aula de anatomia humana. Eu não me apresentei como veterinário. Só foram saber que eu era veterinário quando eu finalizei o curso de enfermagem, que era parte de anatomia humana. Porque qual seria a recepção de um aluno da enfermagem saber que quem estava dando aula para eles era um veterinário? Será que ia agradar? Eles já iam olhar com outros olhos, né? Quando eu digo, começou todo mundo a rir. Certo? E levar numa boa, mas são coisas que vão acontecer com a gente vai errar. Certo? Então aqui, enquanto a gente estiver pensando dessa forma, a gente vai trocar um pouco isso. Mas como vai entrar na rotina de vocês, isso com o tempo vai perdendo. Quem é 1, quem é 2 ou quem é 3 aí nesses planos? Quem pode me dizer? 1 é sagital, 2 é medial e o 3 horizontal. Já está reprovado. O primeiro é sagital, o mediano é o 2 e o terceiro é o transversal. Vamos lá. Se você vai para uma avaliação e bota plano sagital, está errado. Você tem que botar plano sagital mediano. Fato. Então aí o primeiro já está corrigido. O segundo é o quê? Transversal. Todo mundo concorda? O 3 é o quê? Horizontal. Que divide o corpo em quê?
Duas. E 20. Alguém teve dúvida do que é sagital mediano, do que é transversal, o que é horizontal? Todo mundo entendeu? Se eu for em loco perguntar face a face, responde? Quem foi que disse não? Vamos lá. Não vai começar por aí, não? O que é um plano sagital? O que é um plano sagital mediano? Não. O que? Uma laranja, uma banana? Um animal. Formando o quê? Vamos lá. A gente tem que aprender os termos técnicos. Forma o quê? Que são chamados de quê? Antímetro. Então, a partir do momento que eu tenho um plano que corta o corpo em duas partes simétricas, que são chamados de antímetro, eu tenho um plano sagital o quê? Mediano. Viu, joinha? Não fez efeito a sua janta. Quem é que está com dúvida no 2? Tu sabe o que é o 2? Transversal. Defina. Divide a parte cranial e caudal. Só ali ou pode ser em qualquer ponto? Qualquer ponto. Em relação a que plano? Joinha? O plano sagital, o plano transversal, me defina. Plano transversal. Vou perguntar da sua tão indefinida para você. Transversal, não quer saber qual foi. Você olhou tão deprimida para mim. Sem cola. Você está correto, sim? Que pode ser chamado a mesma coisa de quê? Não. Pode ser chamado de quê, pessoal? Não. Cranial e caudal. Então, pessoal, são previsões astrológicas que a gente tem que o quê? Estudar, né? A pressão funciona, não funciona? Chego já aí, viu? Essa aqui eu gosto. Anatomia eu gosto. Gosto muito. Definições anatômicas. Vamos lá, tem várias definições anatômicas. O que é normal, o que é variação anatômica e o que é anomalia. O que é uma coisa normal para vocês na anatomia? Homeostase? Não. Equilíbrio? Não. Não. O que é a definição de normal para anatomia? Quem falou em mais comum? O mais comum. Em relação ao quê? Previsível para a espécie. Também. Então, quando eu falo que é normal, é aquela estrutura, aquilo que acontece na maioria das vezes. Por exemplo, anatomicamente, quantos dedos eu tenho que ter nessa mão? 5. Então, é uma característica normal. Padrão. Então, quando eu falo anomalia e variação anatômica, tem prejuízo ou não a função? Sim. Vai depender. Então vamos lá. Enquanto a variação anatômica é o que foge do normal sem prejuízo à função, quando eu não tenho prejuízo da função, eu tenho o quê? Variação o quê? Do contrário, a fuga da normalidade com prejuízo da função é chamada de quê? Tem prejuízo da função, mas essa anomalia é compatível com a vida. Mas a partir do momento que eu tenho uma variação anatômica que leva a anomalia, e essa mesma é incompatível com a vida, deixa de ser anomalia e passa a ser o quê? Monstruosidade. Viu aí como a definição ela muda por um detalhe? Porque a monstruosidade é a anomalia. Mas a anomalia e monstruosidade se diferenciam porque um é compatível e o outro é o quê? Incompatível com a vida. Fala. Professor, monstruosidade pode ser comparado com siameses? Não, porque é compatível com a vida.
No caso, monstruosidade é aquele que não Anencéfalo, consegue né? nem... Duas cabeças. Anencéfalo. Mas você sabe que o anencéfalo está fugindo da realidade da definição. Né? Porque dizia que todo anencéfalo tem coisas, não sei se é no Supremo, onde é, que teriam que ser sacrificados. Então, hoje sabe que tem um anencéfalo com 10, com 15, com 20 anos e estão vivendo. Mas segundo a relação teórica, não são incompatíveis com a vida? Você é uma monstruosidade? Aí você, como mãe, como pai, você vai sacrificar seu filho tendo vida? É uma coisa muito séria. E é algo pensativo. Porque por mais que ele esteja a vida ali naquele momento, mas se o médico olhar para você e falar assim, mas ele só tem, ele vai nascer e só vai ter 24 horas ou 48 horas de vida. Por que adianta nascer? Aí eu vou lhe perguntar, você tem o poder de determinar quem vive ou quem morre? Infelizmente não. Então aquela história, então você tem muito desafeto. Já está nessa vibe, né? Então devia ter matado muita gente. Brincadeira. Pelo que você falou, né? Olha que coisa interessante. Então assim, do meu ponto de vista, só Deus tem o poder de dizer quem vive e quem morre. Independente de religião. Então a gente não pode determinar. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que tem um câncer, o médico diz, ele só tem algumas semanas de vida. Tem pessoas que passam 4, 5, 10 anos e não morreu. E se recuperou do câncer. E aí o que é que você vai dizer? Será que aquela fala do médico pode agravar o estado de um paciente? Não vou dizer quem, mas tem um aluno aqui do curso de veterinária, um cara exemplar, há 2 ou 3 anos, curso veterinário, funcionário aqui da UNP, foi ao médico, foi desenganado, o médico olhou para ele e disse que você tem no máximo 2 ou 3 meses de vida. O cara está aí muito belo, folgoso, voltou ontem a trabalhar na UNP, teve remissão do câncer. Cara, não, graças a Deus. Mas ele disse, professor, quando eu recebi a notícia, era um cara grande, ficou pesando 40 quilos. Ele disse que entrou em desespero. Hoje você diz e vê, você não é esse da foto. É não. E o cara recuperou. O que é que tem? Até isso é difícil você dizer, seja para um tutor, seja para um familiar. Então será, aí eu pergunto, aí vem nessa analogia, eu pergunto, o veterinário está preparado a dar uma notícia de óbito de um paciente dele? Não. É fácil? Não. Quem já estagiou aqui, já chegou a dizer isso a um tutor, infelizmente seu animal veio a óbito? Como é que você se sentiu? Será que você ficou feliz, ficou arrasado? Será que para aquele veterinário que está 10, 15 anos daquele animal, que foi a vida todinha com você, que você já dava da família, e ele morre, como é que você se sente? Professor, será que isso é bom? A eutanásia também. Até para dizer que a única solução é a eutanásia é bem complicado. Não, tudo é complicado. Quando se fala em vida, tudo é complicado. Eu não indico a eutanásia a ninguém. Só indico a partir do momento que o tutor, ele fala. Porque eu não tenho o poder de induzir ninguém a realizar um tal desse. Hoje nós temos uma aula que a professora disse que quando for necessário, o maestro veterinário precisava chegar e dizer, porque o tutor não iria tomar coragem. Mas aquela história, cada profissional, de uma forma, né? Hoje, e a gente tem muitos problemas, até mesmo injustiça do que se fala. Se você chega para um tutor e diz, olha, eu lhe oriento a eutanásia, ele pode eutanasiar ali, e depois ir para a justiça dizendo que ele só eutanasiou o animal porque foi induzido pelo veterinário. Então, qualquer procedimento desse, nunca faça nada de boca. Todos eles têm que ser documentados. A partir do momento que você faz de boca, você é sujeito a ter sérios problemas. E você tem profissionais e profissionais entrarem em problemas por confiar em quem? No tutor. Na hora que o tutor tem raiva, é igual um animal selvagem. Está com fome, ele vai e come. Não tem culpa dele. É isso mesmo. Você trabalha ali numa fazenda, o cara lhe trata assim.
O primeiro erro da você na fazenda, ele não quer nem saber o que você fez na vida toda para aquela fazenda dele. Você é o primeiro a ser penalizado. Então, tudo que você faça hoje, documentado, não, por favor, assina esse documentozinho aqui. Vou contar só uma sinuca que eu entrei. Minha sorte é que eu tinha tudo documentado. Estava no plantão no final de semana, numa clínica, que era uma clínica lá em Ponta Negra, Prontocam. Trabalhei lá 10 anos. E quando eu estava lá, num belo sábado, chegou uma senhora com o animal dela. O animal era um shih tzu, era um poodle, não me lembro. Uma secreção vaginal horrível. Quando eu olhei, disse, aqui é uma piometra, infecção uterina. Tratamento não pode ser realizado cirúrgico, tem que ir para a cirurgia agora. Infelizmente, pela condição do paciente, não tem tempo nem de fazer muita realização de exame. A senhora olhou para mim e disse, eu não quero fazer o exame. Não quero fazer a cirurgia. Certo, sem problema. Quer fazer um tratamento de medicamento? Quero. Passei medicamentoso agora, ó. Aí naquele tempo a gente trabalhava muito com ficha manual. Eu na fichona. Orientado a fazer isso. Tutor ciente. A senhora assina aqui, por favor, a mulher, ó. Assinou. Final de semana seguinte, tô no sábado lá de plantão, chega a filha dessa mulher. Já chegou chutando porta de clínica, cacete lá. E eu lá dentro, cadê aquele imbecil daquele veterinário? E eu, isso é comigo. Ela entrou, me esculhambou. E esculhambou, e eu não disse nada. Pronto, guarda só um pouquinho. Fui lá dentro e peguei a ficha. A senhora conhece essa senhora aqui? Minha mãe. Lê, por favor, o que foi que ela assinou? Essa mulher quase morre. Foi me pedir desculpa. Fiz a cirurgia no mesmo dia. E ficou muitos anos minha clínica. Mas primeiro ela me esculhambou muito. Então aquelas coisas são coisas que a gente passa. Será que a gente vai estar livre disso? Claro não. E ele não quer saber quem é você não. E o interessante, quem está do lado de fora, a imagem negativa que passa é gigantesca. Ixi, eu nunca mais venho aqui. Olha aí o cara que o cara fez. Ele não diz nada na hora, ele só some aquele cliente. E hoje em dia pode usar a rede social, tirar Mas, foto, homem, você não pode dar um cisco errado que está na rede social lá, estampado. Então, assim, é um perigo. Então, documentem tudo. Alguém já viu isso aqui, pessoal? Como é o nome dessa alteração? Variação anatômica. Ai, vocês estão afiados, não tem nada a ver. O nome da patologia. Paralítico? É compatível ou incompatível com a vida? Compatível. É paralítico, né? É um coelho? É um rato? Olha aqui, ó. Vamos lá. Vocês já viram isso no animal? Síndrome de Down. A gente pensa que não acontece, né? Vamos aqui. Será que a gente tem isso aqui? Essas anomalias? Estão vendo aqui, né? Ó. Vamos aqui. Já ouviram falar nesse termo? Quem já pagou algumas coisas, estão lá no 8º período, tem por obrigação de já ter ouvido dessa patologia chamada tetralogia de Fallot. Uma alteração circulatória, em que consiste em 4 anomalias de grande defeito no septo ventricular, obstrução de via de saída do ventrículo direito, estenose da válvula pulmonar, hipertrofia ventricular direita e excesso de cavalgamento da aorta. Depende do quando você descobre. Só isso. Mas que é um negócio sério, é. Compatível ou incompatível? Compatível. Será que esses fatores podem interferir numa variação anatômica? Sexo, raça, idade, biotipo,
evolução em meio ambiente, tudo isso são fatores extrínsecos e intrínsecos que podem estar associados. Anomalia a gente já falou. Isso aqui é isso aqui, que é O cachorrinho? isso aqui. Amélia? Amelia. Se vocês procurar na internet, esse cara aqui é um cara hoje que trabalha só com palestras motivacionais no mundo todo. Só falando da alteração que ele tem, que ele não deixou de viver, que ele vive muito bem, obrigado, sem mesmo com essa ausência dos nervos. Chama-se amelia. Aqui, ó, fenda palatina e lábio leporino. Será que isso é uma alteração que a gente vê em animais? Aqui, ó, em animais. E como é que você descobre? Quando? Ela falou que a descoberta se dá pelo exame clínico. Concordo em número, gênero e grau. Mas quando? Ao nascimento dos animais, o veterinário, ao nascimento de uma cesárea ou parto natural, ele tem que examinar todos os animais para ver se ele já está com alguma alteração, seja de lábio leporino ou fenda palatina. Porque dependendo do problema, se for uma fenda palatina, que for muito grande, aquele animal vai morrer. Porque na hora que ele ingere o leite vai direto para onde? Para o pulmão. Ele broncoaspira, né? Broncoaspira e tchau. Certo? Então são coisas que a gente tem que começar a ver. E são detalhes que a gente pode evitar um problema mais sério do animal, identificando ao nascimento, a uma cesárea, a um parto normal. Mas será que todo veterinário tem a característica de examinar? Nem todo. Na época que eu cirurgiava, modéstia à parte, eu fui até bom cirurgião. Eu só que eu não gostava de cirurgia. Porque eu vi o pessoal que fazia cirurgia, era muito delicado. Era um negócio, seca aqui, e não sei o que. O meu negócio não, entrou, fazia, era ligeiro. Enquanto o cara demorava 1 hora na cirurgia, o meu negócio era meia hora, já resolvia o problema. Entendeu? Era assim, muito acelerado em cirurgia. E eu não ficava conversando, batendo papo não. Era entrar, fazer e tchau. Podia botar. Aí o povo vai para a cirurgia, fala da vida não sei de quem, troquei carro, não sei o que, fala da vida de Deus imundo e não faz a cirurgia. Que é assim, vocês vão aprender que na sala de cirurgia você sabe da vida de todo mundo, viu? A fofoca corre solta. Tá aí, por quê? Tem muita, não tem? Aí eu, na época que eu estava na clínica, lá na Protocan, graças a Deus chegou um veterinário, que era casado com uma das filhas lá do proprietário. Aí o cara é um cirurgião danado, só que ele não gostava de clinicar. Digo, deu certinho. Tu fica com todas as cirurgias que tem e eu fico com os atendimentos. Ah, meu amigo, tudo que era cirurgia era com ele, tudo que era atendimento era comigo. Aí o que rachava era pra mim e pra ele. Ah, foi um negócio bom demais, tanto pra mim como pra ele. Porque eu não gostava de cirurgia e ele amava a cirurgia. Já ele não gostava de clínica, eu amava a clínica. Então era o pacote. O que a gente fazia no mês, no final, era só assim, ó. 50-50. Era bom demais. Então assim, são coisas que você muitas das vezes vai ser um bom cirurgião, mas você não gosta nem de fazer cirurgia. Às vezes você é um bom clínico, mas não gosta de clinicar. São coisas que vocês vão aprender. Ó aqui, ó. Amelia em bovinos. Bonitinho, né? Aí aqui, ó. Ó o narizinho desse cidadão. Ó a fendazinha. Ó aqui, ó. Aí vamos ver aqui. Olha esse bichinho, esse filhote. Olha essa anomalia, essa alteração genética desse lobinho. Ele nasceu com malformações de lábio leporino, cegueira, ausência dos 2 globos oculares, nariz bífido. Tudo no animal só, no lobo. Coitado, né? Agora no focinho dele, foi feito como aí? Não, isso é uma imagem que eu tirei da internet, não,
O que eu soube que esse animal não durou muito tempo não, veio a óbito, certo? Mas aqui se faz reconstrução, certo? Mas assim, você já vê que é bífido aqui, ó. Tem todas as alterações, principalmente a ausência de globos oculares. Mas como eu achei tão interessante, eu digo, vou mostrar essa imagem que choca, né? O aluno gosta de imagem que choca. Ô, professor, mas tipo assim, teve algum que nasceu e sobreviveu? Não, tem muitos. Tem muitos. Você faz a correção cirúrgica sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Você faz correção cirúrgica, você faz a parte de fisioterapia, associada à forma de alimentação daquele animal. Sim. Tudo você vai ter um conjunto de fatores. Ele não come mais com a cabeça para baixo, a cabeça de cima para baixo. Muitas das vezes você vai ver animais que tem que comer em pé para evitar problemas. Então são adaptações de acordo com a necessidade do grau de alteração daquele animal. Muitas coisas são alteradas e você como veterinário tem que saber disso. Geralmente tem algumas doenças associadas. Consequentemente vai ter. Pessoal, vamos para o intervalo uns 10 minutos, ou quer que a gente vá direto? Direto. Vamos direto. Porque minha garganta está uma organização hoje. Não, voltei da aula, ela voltou. Monstruosidade é o caso da anencefalia, certo? Então aí é uma coisa que é incompatível com o quê? Com a vida que a gente está vendo aí. E isso acaba agora, mas a gente vai fazer outra coisa. Então calma. Professor, já sabe quais são os prejuízos de uma tomografia para um animal? Porque para o ser humano a gente já meio que ouve falar, né? Mas... É a mesma coisa. É radiação da mesma forma. Uma tomografia equivale a 10 vezes mais radiação do que um raio-x. Aí, para um gato, por exemplo, que é muito frágil, isso é indicado em quais situações? Não, que seja indicado. Qualquer exame rádio para ser realizado tem que ter um fim que justifique os meios. Se é necessário para o diagnóstico, tem que fazer. Entendeu? Infelizmente é assim, que não vai ter assim como fechar um diagnóstico e aquele exame. Quando é que você não faz o exame? Se você for fazer aquele exame e o animal não tiver condição de fazer. Por exemplo, se você tem um animal que é cardiopata, um animal que é renal, você precisa de administrar um contraste. Muitas das vezes o contraste que é administrado, em vez de facilitar, pode agravar e matar o animal. Da mesma forma que o ser humano. Você conhece pessoas que estão na UTI, mas o médico tem que fazer aquele exame. Quem é que assina, que autoriza? A família, mas sabendo de todos os riscos. Então é uma coisa muito séria. Então tem que os fins justificar os meios. Porque exame de imagem, independente se seja um raio-x, for aquele que emitiu radiação, você tem que ter uma justificativa plausível. Para vocês terem uma ideia, a gente que vai trabalhar em determinada empresa, eles pedem um exame de tórax, né? Um raio-x de tórax para saber se tem alguma coisa. Até isso está caindo, né? Que as empresas não estão mais solicitando, porque muitas pessoas entraram com ação por qual a justificativa para fazer o exame de tórax. Eu estou tendo uma exposição de forma desnecessária. Se eu não tenho nenhuma clínica que seja indicativa de eu realizar aquele exame. Então, por que eu estou sendo submetido àquele exame de tórax? Então, muita gente já entrou na justiça e vai ver que não tem preço nem pede mais. A ressonância não trabalha com radiação. É campo magnético, então... É mais seguro. É mais seguro. Até mesmo as reações adversas são bem menores. Não tem medo nenhum. Quem emite radiação é raio-x e tomografia. Aí vem pesado. O senhor quer um bolinho, não? Não quer não, bora? Quer não? Vou já. Olha, já está, acho que a semana já sabe que já foi em outra seleção também, pelo time passado, né?